Olá, tudo bem? O Brasil é o terceiro país com maior número de bichinhos de estimação, como cães, gatos, peixes e aves ornamentais. São quase 150 milhões, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde estima que existam cerca de 30 milhões de gatos e cães abandonados no país. O número exato não é possível saber, mas ONGs que trabalham no acolhimento desses bichos apontam aumento do abandono no último ano. Proteção animal é o assunto da nossa conversa de hoje. Eu sou Fernanda Avelar e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas discutidos no Parlamento Mineiro. Os senadores receberam no fim de agosto um alerta sobre os riscos da aprovação do projeto de lei que flexibiliza a fiscalização agropecuária no Brasil. A carta é assinada por 26 entidades e instituições nacionais e internacionais de defesa da causa animal, de proteção à saúde, do meio ambiente, auditores fiscais, trabalhadores da indústria de alimentação e Ordem dos Advogados do Brasil. Eles afirmam que rejeitar o projeto de lei do autocontrole é necessário para a manutenção e os cuidados com a saúde animal dos consumidores brasileiros e do meio ambiente como um todo. A proposta permite que a inspeção de alimentos seja feita por profissionais contratados pela própria indústria e não por órgãos federais. O governo passaria a inspecionar apenas o que será exportado. Ela também interfere na fiscalização dos critérios de abate animal, inibindo práticas inadequadas. Outro ponto questionado é a aprovação do registro automático de produtos veterinários que podem ser administrados sem controle, levando prejuízos à saúde dos consumidores. O registro automático também valeria para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Isso significa o fim da auditoria e fiscalização dos padrões de higiene e requisitos técnicos pelo Ministério da Agricultura. A carta questiona ainda a simplificação administrativa, que pode comprometer a tomada de decisões baseadas em avaliação de riscos. Na opinião dos setores contrários ao projeto de lei, pequenos agricultores e os agricultores familiares não conseguem pagar uma inspeção privada. Eles também afirmam que retirar do Estado as atividades de regulação e fiscalização fere o interesse público e a Constituição Federal. O texto já passou pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado. Se você estiver se perguntando por que estou começando a nossa conversa sobre proteção aos animais com um questionamento sobre fiscalização de alimentos, eu explico. A defesa dos animais não tem relação apenas com os maus tratos ou abandono. Ela também é assunto de defesa sanitária, de defesa do meio ambiente. Combater os incêndios florestais é preservar a vida dos animais silvestres. Evitar a poluição de rios e mares é cuidar da biodiversidade. Uma campanha de castração, por exemplo, é uma ação de vigilância sanitária de controle da raiva, doença transmitida pela saliva de cães infectados. No caso do alerta entregue aos senadores, há o temor de que os critérios de abate humanizado para animais para consumo alimentar sejam deixados de lado, sem a fiscalização do governo. Faz parte da preocupação das entidades que os animais não sejam estressados desnecessariamente, que não sejam tratados com crueldade, que o manejo desses animais desde a criação até o frigorífico seja seguro. A primeira legislação brasileira sobre bem-estar animal é de 1934, um decreto com medidas de proteção de animais de trabalho e produção. Até o ano 2000, quando o Ministério da Agricultura autorizou métodos de abate humanizado de animais, pouco se fez em termos de legislação federal. O artigo 255 da Constituição Federal, em 1988, e 10 anos depois, a Lei de Crime Ambiental, que prevê punição contra os maus tratos a animais. A partir dos anos 2000, o país avançou nas normas que dizem respeito aos animais, na pecuária e na vida selvagem, aos animais de laboratório e de estimação. Mesmo assim, temos um longo caminho a percorrer.
Entre 2014 e 2020, o Brasil caiu no ranking de legislação de proteção animal de 50 países. No último levantamento da World Animal Protection, o país recebeu nota D, ficando à frente apenas da Argentina e Venezuela, na América Latina. Na edição de 2014, o Brasil recebeu nota C, sinal de retrocesso. O ranking mundial leva em conta 10 indicadores agrupados em 4 metas: legislação, governança, apoio a padrões internacionais de bem-estar animal e sensibilidade. Neste último são avaliados a proibição do sofrimento e o reconhecimento da senciência animal. Isso quer dizer que o animal é capaz de sentir de forma consciente e não pode ser tratado como coisa. Para melhorar a proteção aos animais, os pesquisadores fizeram várias recomendações ao Brasil. Para citar algumas delas, o país deve proibir o uso de animais em circos, em rodeios, além de proibir as piores formas de confinamento para animais de fazenda. A exportação de animais vivos, em que o transporte ultrapasse 8 horas, deve ser substituída pelo comércio de carne. O Brasil é o segundo maior vendedor de bois vivos para outros países. Na contramão dessas recomendações, a Câmara analisa um projeto de lei que reduz a burocracia e facilita o transporte de cargas vivas para exportação. A bancada ruralista está muito forte e a bancada ruralista, de um modo geral, ela não simpatiza com legislação para proteger animal, assim como ambiental também não. Né? É claro que eles dizem que não, que o agricultor, o representante do negócio, para eles é importante que o animal esteja com saúde, que o animal esteja bem, né? Que eles também não querem pecar em relação ao meio ambiente nem ao bem-estar animal, mas é a opinião deles, não necessariamente é a opinião nossa, né? Que está aqui lidando com o animal e identifica as mazelas e os problemas dessa linha de produção. Atualmente, aqui na Assembleia, a discussão do tema sobre o qual falamos hoje costuma ocorrer na Comissão de Meio Ambiente. Mas durante quase 4 anos, entre 2015 e 2018, um colegiado de parlamentares se debruçou sobre algumas questões. Era a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Antes desse espaço ser criado, o parlamento chegou a fazer um debate público em 2013 e 6 grandes audiências no ano seguinte. Ficou claro naquela época que havia uma demanda reprimida nessa área, com a presença massiva de protetores de animais como representantes de ONGs. A Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais fez estudos e debates sobre a situação dos animais do Estado, propôs ações para regulamentar, para atualizar leis e medidas para solucionar conflitos relacionados à criação e comercialização. No total, foram 44 atividades oficiais, sendo 24 delas audiências e 11 visitas em locais denunciados ou em órgãos de proteção. Além disso, os parlamentares emitiram quase 500 requerimentos, ou seja, mandaram ofícios para diversos órgãos com pedidos de informações ou de ações nessa área. Desse trabalho saíram várias recomendações para o cenário. Entre elas, uma educação humanitária no trato com os animais, a implementação da política de controle populacional de cães e gatos, uma fiscalização mais rigorosa sobre criadouros privados e de fábricas clandestinas de filhotes, ações de apoio às organizações não governamentais e protetores independentes, a implantação de atendimento hospitalar veterinário público, o monitoramento do uso de animais em pesquisa, experimentação e ensino e estratégias de controle da leishmaniose visceral e de outras doenças. Além de colocar luz sobre esses pontos, as discussões acabaram se traduzindo em algumas leis aprovadas aqui. A primeira delas trouxe regras para a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Foi uma resposta do parlamento para a dificuldade de se garantir a guarda responsável e o bem-estar desses animais e a saúde pública. Isso porque muitos desses bichos encontram-se nas ruas, expostos a maus tratos e mais vulneráveis a doenças. São destaques dessa lei a proibição de assassinato de cães e gatos para o controle,
a implantação de dispositivo eletrônico de identificação na pele e a definição de responsabilidades para criadores e vendedores de animais. Ao longo dos anos, modificações nessa norma vieram garantir cuidados e a castração do chamado cão ou gato comunitário, aquele que, apesar de não ter responsável definido, tem com a comunidade onde vive vínculos de dependência. Outra lei importante pune práticas cruéis contra os animais. Essa norma, inclusive, foi aprimorada 2 vezes. Um exemplo, quando passou a ser obrigatório que clínicas veterinárias avisem a polícia quando perceberem indícios de maus tratos. Uma iniciativa muito comemorada por organizações da sociedade civil foi a proibição do uso de animais para desenvolvimento, experimento e teste de perfumes e produtos cosméticos e de higiene pessoal. Na época, o texto chegou a ser vetado pelo governador, que era Fernando Pimentel, mas continuou a valer diante da grande mobilização popular e aval de 64 parlamentares. A última lei que eu destaco é a que incentiva nos conteúdos sobre cidadania nas escolas, lições sobre educação ambiental, o cuidado e a proteção aos animais. Agora é hora de falar sobre as propostas dos 3 candidatos ao governo de Minas mais bem colocados na última pesquisa de intenção de voto. O programa de Romeu Zema cita 2 ações de proteção aos animais: apoiar os municípios no controle populacional, identificação e monitoramento de animais silvestres e domésticos e intensificar o combate aos maus-tratos e a aplicação de sanções administrativas aos criminosos. Os programas de governo de Alexandre Calil e Carlos Viana não fazem menções específicas sobre o assunto. Os 2 candidatos com mais chance de serem eleitos a governo do estado, até agora, apesar de sucessivas tentativas nossas, a gente não conseguiu, nem em véspera de eleição, apresentar as nossas demandas para os candidatos. E olha que é uma época em que eles estão abertos à conversa. Eles estão abertos às demandas da população. Você imagina depois de eleitos, né? Então, assim, a gente saiu do zero. A gente tem que comemorar, mas muito pouco. Antes de terminar, eu quero agradecer a sua companhia. E lembrar que o portal da Assembleia tem todas as informações do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Até a próxima!